Uma vez tirar o foco de Jesus numa pregação. Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o Espírito Santo. Aparece uma pessoa, um rapaz no meio da multidão, lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. E diz assim: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo o dinheiro, que era da herança. E Jesus falou assim: quem me colocou de juiz ou repartidor entre vós? E Jesus vira para a multidão, continua falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais, e ainda fala contra a avareza. E Jesus diz assim: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Jesus falando contra tudo que a igreja moderna vem falando. Que é uma igreja também que seria caracterizada pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, que ela daria valor a isso, só que por uma mornidão espiritual. Essa igreja estaria cega, é o que Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, né, João escrevendo sobre o que Cristo fala sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que estaria cega espiritual, porque Jesus fala: aconselho que de mim compres colírio a fim de que vejas. Uma igreja que ela necessitava do ouro, ou seja, de seguir a Cristo, porque é o que a gente encontra isso do relato de Cristo. Em Lucas 18, quando ele fala para o jovem rico: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois você vem e me segue. Em seguir a Cristo de fato, é o que a Bíblia fala lá em Mateus 6,19, aí você está juntando tesouro no céu, em seguir a Cristo. A igreja de Laodiceia, que é essa igreja que a gente está vivendo nos últimos dias, ela é pobre para com Deus, porque Jesus falou isso: tu não és apenas pobre, mas é miserável, cega e está nua, despida das vestes espirituais. Porque as vestes que Jesus fala da igreja de Laodiceia são os atos de justiça dos santos. Não é que você vai ter obras para ser salvo, mas a partir do momento que você creu, acreditou em Cristo, você é introduzido na nova vida, que é chamada de eleição e vocação, que é essa santidade, essa frutificação que a gente tem falado, e o caminho e o convite ao lugar celestial. Você vai passar a andar nas obras de Cristo. A fé, a graça, a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é o favor de Deus que reconciliou o Senhor com a sua própria condenação, e agora está tudo quites, então ele chama o ser humano a entrar nesse ministério de reconciliação. É de graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas ela deve ser recebida por fé. Então essa fé te introduz na vida com Deus. Nós somos regenerados, e aí os frutos vão demonstrar se estamos de fato na regeneração. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. E essa esperança que os discípulos, o Senhor, as cartas do Novo Testamento dizem para nós não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Colossenses 1:23, Hebreus 10:23. E o que é essa esperança do Evangelho? A vida eterna. A Bíblia não fica falando de dinheiro. Ela fala do reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, fala isso. Que nós somos guardados por Deus mediante a fé. Se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu deixo de ouvir a palavra de Deus, o que acontece? A minha fé ela é maculada, ela é manchada. Por isso que Pedro fala também, agora na primeira carta, na mesma carta, capítulo 1, verso 7, que a nossa fé é mais preciosa que o ouro refinado no fogo. E ela tem um objetivo final, agora no versículo 9. Alcançando o objetivo final da vossa fé, que é o quê? A salvação das vossas almas. Amém? Amém. Então, Jesus continua dizendo: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Cuidado a vida que a gente está levando. Cuidado, olha o que ele continua dizendo assim, aqui. Mas não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia com D maiúsculo se aproxima. Pelas profecias bíblicas, nós estamos cada vez mais conscientes de que a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando no princípio cremos. Paulo escreve em Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Está mais próxima. O dia se aproxima. A igreja de Laodiceia ela está despida das vestes espirituais para as núpcias, que é quando Jesus entra no salão
nupcial e vê um homem trajado lá sem as suas vestes de núpcias. Mateus capítulo 22, versos 11 e 12. E ele pergunta, amigo, como é que você entrou aqui? Isso só está mostrando para a gente que sem as vestes espirituais, que é a prática da palavra de Deus, nós não entraremos no reino de Deus. A partir do momento que eu pratico a palavra de Deus, eu estou tecendo as minhas vestes espirituais, porque Apocalipse capítulo 19, verso 7 e 8 fala que o dar-se, vestir-se de linho finíssimo resplandecente, que é a noiva de Cristo, que depois ela volta já como a sua esposa, recebido já o galardão no céu. Esse dar-se, vestir-se de um linho finíssimo, branco, resplandecente, são os atos de justiça. Agora nós vamos andar nas obras de Cristo. Enquanto nós estamos em direção ao convite que nos foi feito, e nós não devemos nos afastar dessa esperança do Evangelho, que a esperança do Evangelho é a vida eterna, por isso que João fala isso, 1 João 2, 24, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, enquanto eu estou caminhando, eu estou praticando a palavra de Deus, eu estou mantendo as minhas vestes brancas, limpas. Essa é a advertência. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 3, versos 4 e 5, a promessa para aqueles que estão praticando a palavra de Deus, sabe qual é? A preservação dos seus nomes no livro da vida. Essa é a promessa. O contrário, a gente pode entender que pessoas são riscadas sim do livro da vida. Porque senão Jesus não falaria dessa forma. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, continuam praticando a palavra de Deus, não abandonaram a palavra de Deus. Não estão se deixando levar pelas pessoas, não estão se desligando de Cristo, porque a partir do momento que eu me desligo de Cristo, eu me desligo da verdade. E João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade ela me guia também, e essa verdade ela me mantém até o dia da salvação e da redenção. Quando eu me desligo de Cristo, eu me desligo da única forma de purificação da alma. 1 Pedro 1,22. Tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Eu vou e me desligo de Cristo. Eu me desligo da palavra. Eu me desligo da verdade da palavra de Deus. Eu me desligo da única forma. Porque se pela graça sois salvos, mediante a fé, sem a graça eu não tenho como chegar à salvação. Eu não tenho como herdar a vida eterna. Então a gente vê que os hebreus aqui desse período, eles estavam se desligando de Cristo. Eles estavam, em primeiro lugar, abandonando o local de congregação. Quando a gente abandona isso aqui, de ouvir Bíblia de verdade, não é de ficar ouvindo, de dar tanto, dar um envelope de tanto, dar dinheiro de tanto, dar seu dízimo de tanto. Eu não estou falando de ouvir isso. Ou essa palhaçada que estão fazendo no meio da igreja evangélica, da igreja cristã. A gente está falando de Bíblia. Quando a gente para de ouvir Bíblia, a fé é corrompida. Em primeiro lugar, eu abandono um local sério. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Parabéns para vocês de estar ouvindo essa palavra aqui, porque a maioria não suporta. E eu sei disso. E eu continuo pregando essa mesma palavra. Eles não suportam. E a Bíblia fala isso. Que nos últimos dias eles iam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Deixa eu ver se eu gosto daquele pastor. Deixa eu ver se eu gosto daquela igreja. Mas a igreja não foi feita para você gostar. A palavra de Deus não foi feita para você gostar. É bom para você se submeter à palavra de Deus. Não é para Deus. É bom para nós. Jesus fala em Lucas capítulo 13, versos 1 a 5. Todos, de igual modo, se não vos arrependerdes, se não vos converterdes, todos perecereis. E perecer nesse sentido bíblico que Cristo está dizendo, é permanecer na condenação eterna. Porque a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou tirado do estado de condenação. E sou trazido para o reino de Deus. Agora eu estou no reino de Deus. Esse reino tem regras. Então eu vou andar nessas obras agora. E eu mantenho as minhas vestes purificadas.
O primeiro erro das pessoas é abandonar um local sério de congregação. Está dizendo aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes que isso aconteça, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia trata de vida eterna, gente. Olha, não sei o que Deus quer fazer na vida pessoal de cada um, mas a Bíblia tem uma regra para todos. Ela está falando de vida eterna. E vai ter vida eterna aqueles que permanecerem em Cristo. Permanecer em Cristo, sabe o que significa? Que é algo que a gente não gosta. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz dia a dia, negue-se a si mesmo e siga-me. E aí? Imagina hoje, as pessoas querem negar a si mesmo, vamos falar a verdade, gente. As pessoas querem negar as suas próprias vontades, elas querem isso. Então como é que a gente faz? Vamos fazer um acordo? Não, dá seu dízimo aqui, dá seu dinheiro, tá tudo bem. Não. Aí vai você e vai eu pro inferno também. Então se quiser ir, vai só você. Eu não vou. Porque eu vou continuar pregando a palavra. Aí a gente fala assim, olha, é dura essa pregação. O escritor aos Hebreus, ele fala isso. Todavia, ó amados, nós estamos persuadidos, convencidos do que é melhor e pertencente à salvação, ainda que falamos dessa forma. É dura? É, mas nós estamos falando de salvação. Então é muito sério. As pessoas estão levando a brincadeira. Eles estão tratando, não tratam o culto como qualquer coisa, gente. Não faz isso. Não faz isso. Quando a gente olha para a carta aos Hebreus, a gente vê muitas advertências. Por que essas advertências? Porque muitos tinham abandonado a fé. Muitos tinham voltado atrás, à vida antiga, tinham voltado à prática da lei, trazendo maldição sobre si mesmos. E a palavra mostra que o que espera é um juízo. É juízo. Ah, eu abandonei a fé cristã e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você está trazendo sobre a sua vida um juízo. Uma condenação. Então a gente vê aqui inúmeras advertências. E essas advertências, elas falam num sentido pessoal. Ó, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós. Isso é pessoal. Igreja é o coletivo. Tá bom? Amém, gente? Ó, isso aqui é igreja, ó, ajuntamento. Mas eu sou o templo de Deus. Você é templo. Você é templo. Isso é individual. Eita. Então olha o que fala. Jamais aconteça em qualquer de vós. Olha aí, tá vendo como é pessoal? Jamais aconteça em qualquer de vós, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ele está falando com irmãos. Ele está falando com pessoas cristãs. Ele está falando com pessoas que agora estão em Cristo. Porque ele diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Esse termo é falado algumas vezes, participantes do Espírito Santo, participantes da vocação celestial, que é o convite, que é o caminho que nós estamos seguindo, o caminho de Deus, as obras de Cristo, e participantes de Cristo, como está dizendo. Participantes da nova natureza. Ele está se dirigindo a essas pessoas. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. Ele está falando com um crente. Vocês percebem isso? Então, em nós, crentes, cristãos, que cremos em Cristo, pode acontecer de ser gerado em nós um perverso coração de incredulidade. Quantas pessoas abandonam a fé? Ah, mas essa pessoa nunca foi salva. Dizem algumas vertentes teológicas. Ele está chamando de irmãos. Jamais aconteça, irmãos, haver em qualquer de vós, olha como é pessoal, perverso. Eu estou buscando a Deus. Eu estou procurando me santificar. Daqui a pouco eu paro de ouvir a palavra. Daqui a pouco eu paro do local de culto sério. Daqui a pouco eu paro de ter o desejo pelas escrituras. Daqui a pouco não tem mais pecado. Nada mais é pecado. Tudo é, como é que é? Tudo é certo, tudo é bonitinho se te faz feliz.
Tem mais nada a pecar. Perverso coração. Um coração de incredulidade foi gerado. E o que esse coração de incredulidade faz? Ele vos afasta do Deus vivo. Olha aí, gente. Vai ter salvação? Não vai ter salvação. E ele continua dizendo assim, pelo contrário, ao invés de você seguir alguns passos que vai fazer com que aconteça isso na sua vida, e você vai trazer juízo para a sua vida, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Eu vou exortar. O que é exortação? Parece que é bronca. Exortação é encorajamento. Busca Deus, não para não. Vamos lá, vamos nos reunir. Olha como é que está o mundo. Olha as coisas. Olha as pessoas se desviando. Olha o dia se aproximando. Olha o retorno de Cristo. Vamos buscar Deus. Isso é exortar. Mutuamente. Eu te exorto, você me exorta. Eu te encorajo, você me encoraja. E a gente está assim. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Sabe se vai amanhecer vivo? Não sabe. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, veja que é pessoal novamente, seja endurecido pelo engano do pecado. Então, só para encerrar, gente, a gente vê que o que aconteceu com os hebreus aqui, sabe o que foi? Eles, eu vou colocar o resultado, tá? O resultado foi o seguinte. Primeiro que o objetivo final da fé é a salvação da alma. A fé, ela nos mantém ligados em Cristo. Jesus fala isso. Se permanecerdes em mim e nas minhas palavras. Não adianta a gente falar assim, olha, eu creio em Jesus, eu creio em Deus e não quer nem saber de Bíblia. Isso é conversa para boi dormir. Não tem como desligar Cristo da palavra de Deus. Por isso que isso aqui é combatido, gente. E por isso que vai ser cada vez mais combatido. Então não tem como eu desligar. Então, eu me mantenho ligado a Cristo. E tem um incentivo. O escritor diz assim, olha, tem grande galardão. É um prêmio. Por quê? Se eu me mantiver ligado. Eu não estou conquistando a salvação. Mas por eu me manter ligado, está sendo feita uma promessa para mim, olha, além de você herdar a salvação pelo sacrifício de Cristo, você vai ter um prêmio se você não desistir. Está dizendo aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Galardão é um prêmio. Mas alguns passaram a fazer isso aqui, olha. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é deliberado? Consciente. Eu estou fazendo isso deliberadamente. Eu estou fazendo isso propositadamente, de propósito. Eu estou vivendo em pecado. Veja, nós estamos falando aqui que nós não somos pecadores. Nós estamos falando da prática do pecado. É hoje, é amanhã, depois da manhã, e vai, aquilo se tornou prática da nossa vida. Deliberado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E agora a Bíblia diz que a lei, os salmos e os profetas, elas falam de Cristo, elas testificam a Cristo. Então, em testemunho disso, testemunho de Deus, que Deus dá a nosso respeito é a vida eterna. E as pessoas, muitos, estão rejeitando isso. Estão rejeitando isso. A palavra diz aqui, lá em Romanos, nós anulamos a lei? Não, antes nós confirmamos a lei para mostrar a grandiosidade do sacrifício de Cristo. Da ira de Deus que Cristo nos libertou pela verdade, pelo Evangelho, pelo próprio Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e as pessoas estão agora profanando o sangue da aliança, de propósito. E por que isso acontece? Agora só para encerrar. Por essa razão, veja, dentro disso tudo que foi falado, por essa razão, importa, o que é mais importante? Que nos apeguemos com mais diligência, com mais firmeza às verdades ouvidas. E qual o objetivo disso? Para que delas jamais nos desviemos. O que vai fazer com que a gente não se desvie da palavra de Deus? E que não venhamos trazer sobre nós juízo e condenação? Nos apegarmos com mais firmeza.
para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém? Então, a palavra é o alimento espiritual. É o que nos mantém vivos espiritualmente. É o que Jesus falou. Nem só de pão vive o ser humano, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Alimentados com as sãs palavras nós estamos, para que nós possamos nos exercitar na piedade. A piedade é o respeito e a valorização das coisas de Deus. Então eu vou me exercitar nisso se eu estiver alimentado com a palavra de Deus. Se eu não estiver alimentado com a palavra de Deus, eu não vou conseguir me exercitar. Pelo contrário, eu vou sofrer de inanição. Vai gerar problema espiritual, doença espiritual, ele vai acabar morrendo. Quem fica sem alimento por muito tempo, o que acontece? Morre. O alimento é a palavra de Deus. Se eu fico muito tempo, o que acontece? Eu vou morrer. Primeiro eu vou me desviar. E aí vai gerar um monte de problema. Então veja, nós estamos ouvindo a palavra, gente. Essa palavra começou a ser anunciada pelo Senhor, depois pelos que a confirmaram. Chegou até nós, essa mesma palavra está sendo pregada. E a pergunta, eu vou encerrar o culto com uma pergunta. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Vamos fechar os nossos olhos então.